No dia de hoje venho mostrar-vos um negócio fantasma, numa reportagem feita pelo Página 1 que demonstra um negócio fantasma feito por uma universidade pública com uma entidade privada que pagou quase 10 milhões de euros por edifícios em 2020. Estamos nós em 2026 e parece que a escritura ainda não foi feita. A sensação que dá é que 6 anos depois temos um negócio fantasma feito. Vamos ver os detalhes desta reportagem e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, para financiar a entidade privada, a Universidade Nova de Lisboa pagou 9,85 milhões de euros por edifícios que nunca passaram para o seu património. A Universidade Nova pagou quase 10 milhões de euros por 2 edifícios do campus de Carcavelos, mas nunca recebeu formalmente os imóveis. Desde pelo menos 2020, os blocos continuam juridicamente no património da Fundação Alfredo de Sousa, uma entidade privada criada exclusivamente para apoiar a nova School of Business and Economics, também conhecida como Nova SBE. As contas de 2025 confirmam que a Fundação recebeu a totalidade do preço acordado, embora a escritura nunca tenha sido realizada. Nesse mesmo relatório, a administração admite que o processo de constituição da propriedade horizontal já terminou e que estão reunidas as condições para a transmissão. Mesmo assim, não apresenta qualquer data e limita-se a dizer que a escritura será celebrada quando o assunto estiver articulado e alinhado com a Nova SBE. A pergunta que eu faço é: 6 anos não foi suficiente para articular com a Nova SBE um negócio de 10 milhões de euros? Eu bem sei que a administração pública é lenta. Quase tudo o que é público neste país funciona miseravelmente ou não funciona de todo. Agora, desde 2020... E o PCP, onde é que anda? Que anda sempre tão preocupado com os negócios com os privados e os negócios com o público. Também o incomoda? Eu acho que era bom saber. É que foram 10 milhões de euros, não é coisa pouca. E, portanto, a escritura iria ser feita brevemente em 2020. Cá estamos nós com a escritura por fazer. Portanto, foram pagos 10 milhões de euros. Até agora, por nada. É importante saber isto. A data exata do contrato de promessa não é revelada nas contas. Aquilo que os documentos permitem demonstrar é que a operação já existia em 2020. Nesse ano, a Fundação retirou os 2 edifícios da rúbrica contabilística, edifícios e outras construções, e passou-os para outros ativos correntes, porque previa concretizar a escritura no curto prazo. Quase 6 anos depois, o curto prazo transformou-se numa espera de mais de meia década, portanto, uma espera sem fim. 4 milhões acima do valor contabilístico. Os imóveis da Nova, por 9,85 milhões de euros, 9,85, assim é que é, continuam registados nas contas da Fundação por 5 milhões e 800 mil. A diferença ascende aos 4 milhões de euros. O preço pago pela Nova é quase 70% superior ao valor contabilístico dos edifícios. O valor contabilístico não significa necessariamente valor de mercado. Isto é importante também dizer, exatamente, por acaso era o que eu ia dizer. Um imóvel pode estar inscrito pelo custo histórico, deduzido das depreciações e valer bastante mais no momento da venda, mas tratando-se de uma transação entre uma entidade pública e uma fundação privada, estreitamente relacionada com uma das suas faculdades, seria elementar demonstrar como se chegou ao preço. Essa é uma das questões. Não sabemos a data de início desta transmissão. O Página 1 conseguiu perceber que pelo menos desde 2020 mas pode ser uma transação mais antiga. Não temos noção como foi calculado o valor destes edifícios, que até pode ter uma justificação prática, o valor destes 2 edifícios a ter crescido dependendo, enfim, das suas características, das alterações que lhe tenham sido feitas, manutenção, modificações, outro tipo de coisas. Portanto, pode haver até uma boa explicação para este valor. O que não tem explicação, seguramente, é a falta de transparência sobre este valor e, adicionalmente, o facto de esta transação financeira ter sido feita há pelo menos 6 anos e não haver escritura. Portanto, o Estado português, os nossos impostos, pagaram 10 milhões de euros até agora por nada. Nada! Não temos nada, não ganhamos nada com estes 10 milhões de euros gastos. E é importante saber porquê. Digo eu, acho que é o mínimo elementar bom senso. E depois tem aqui os 2 edifícios pagos, mas ainda fora da universidade. Tem aqui um desenho, isto é feito pela inteligência artificial, segundo percebo. Nem a Fundação nem a Reitoria facultaram à Página 1 qualquer avaliação imobiliária, memória de cálculo ou documento que permita perceber se os 9,85 milhões de euros
correspondem ao valor de mercado, se incluem equipamentos e infraestruturas comuns ou se incorporam outras contrapartidas destinadas a financiar a Fundação. Quando a escritura for finalmente celebrada, a Fundação poderá reconhecer uma mais-valia contabilística superior a 4 milhões de euros, elimina o passivo, a obrigação de 9,85 perante a nova e retira do ativo edifícios registados por apenas 5,81 milhões. O ganho não significa que a nova pague novo dinheiro nessa data, significa que a Fundação já recebeu um preço muito superior ao valor porque mantém os imóveis nas suas próprias contas. Quase 10 milhões entraram, quase nada resta em caixa. O pagamento integral continua registado no passivo da Fundação, com o adiantamento por conta de venda, porém os 9,85 milhões de euros não ficaram guardados numa conta à espera da transmissão. Em 31 de dezembro de 25, a Fundação tinha apenas 1,25 milhões de euros em caixa e depósitos bancários. E tem aqui Miguel Pinto Luz, o ministro da AD. A diferença não mostra por si só qualquer utilização irregular, o dinheiro é fungível e pode ter sido aplicado na construção e manutenção do campus, no pagamento a fornecedores, amortização de empréstimos ou financiamento da própria atividade, mas demonstra que a verba antecipada pela nova foi absorvida pela Tesouraria-Geral da Fundação. As contas não identificam o destino concreto do dinheiro, nem revelam que tenha sido paga qualquer remuneração à nova pela utilização durante anos de quase 10 milhões de euros. A operação é ainda mais peculiar porque os edifícios representam apenas cerca de 9% dos ativos da Fundação, mas quase 3/4 dos seus ativos correntes. Quando forem transmitidos, sairão do balanço 5,81 milhões de euros em imóveis, mas desaparecerá também um passivo de 9,85. O efeito líquido será um reforço patrimonial de quase 4 milhões de euros. E eu acho que a pergunta que tem que ser feita é mesmo esta. Eu bem sei que a incompetência em organismos públicos, a lentidão, a burocracia e tudo mais, podem até certo ponto ser uma justificação para esta pouca vergonha. Mas a questão é, são 10 milhões de euros de dinheiros públicos. Não é brincadeira nenhuma, estamos a falar de 10 milhões de euros que foram gastos em 2 edifícios, a escritura ainda não foi feita e continuamos a aguardar por explicações. E eu acho que era importante termos a noção de que é que se trata, porque estamos a falar de dinheiros públicos. E, portanto, meus amigos, se são dinheiros públicos, eu acho que nós temos o direito a saber. E para todas as pessoas que acham e transmitem a ideia de que escrutinar dinheiros públicos é quase um atentado às instituições, então os meus amigos têm literalmente as instituições mais frágeis deste planeta. Porque se esta ideia de accountability na democracia, que supostamente deveria ser uma prática comum, aparentemente é quase uma ofensa em Portugal escrutinar os responsáveis políticos. Veja-se bem, só estão a utilizar e a fazer uso do nosso dinheiro sem qualquer tipo de explicação e depois também avançam com medidas tão queridas como aquela do fim do visto prévio para contratos abaixo dos 10 milhões de euros, salvo erro, o que tira do escrutínio do visto prévio 90% dos contratos públicos. Portanto, coisinha pouca, não é propriamente coisa pouca, mas aparentemente a accountability da democracia em Portugal é vista quase como uma ofensa. Não estou interessado. Temos que saber para onde foi este dinheiro, ou melhor, saber para onde foi, sabemos. Agora, quero saber porque é que estes 10 milhões de euros não tiveram contrapartida, porque é que o dinheiro dos nossos impostos é utilizado desta forma, porque é que uma escritura ao fim de 6 anos não foi feita quando a própria Fundação parece super disponível para o fazer. O que é que se passou, para que é que serviram estes 10 milhões de euros e estão à espera de quê para fazer uma escritura? É a pergunta que tem que ser feita. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.